Hoje vamos falar do nosso primeiro triunfo no mundo do futebol, a Copa de 1958 na Suécia. O Brasil vinha jogando bem desde 1938, mas veio a guerra e nos silenciou por 12 anos. Depois veio o Maracanaço e a Copa de 1954. Mas as lições aprendidas se transformaram numa grande conquista. Segue o episódio 7, 1958, o triunfo inicial. O nosso hipotético narrador Zé Mistério sempre falou pelos botecos da vida que quem espera sempre cansa, ou melhor, sempre alcança. Mas a espera pelo primeiro e significativo triunfo a gente não se esquece, se bem que não foi tanto tempo assim. A Copa da Suécia não esteve tão distante lá do início no Uruguai, em 1930. Foram apenas 28 anos, ou na contagem das Copas, 7 Copas depois. Mas como a guerra ceifou 2 delas, podemos contar 5 Copas depois. E logo na 6ª edição do torneio, a gente se esbaldou. Dizem por aí que essa bendita Copa foi o grande divisor de águas na história do futebol, simplesmente por 2 acontecimentos espetaculares: Brasil campeão e a coroação de um novo e eterno rei. Não precisava de mais nada. Mas vamos passear um pouco pelo ambiente político e social da época, uma vez que o mundo vivia a chamada Guerra Fria, que de fria mesmo não tinha nada. Mas a escolha da fria Suécia como sede tinha razões bem fortes, pois a Suécia, assim como a Suíça, vira e mexe eu confundo um país com o outro. A Suécia gozava de prestígio, ficava naquele canto gelado da Europa e era relativamente neutra nos assuntos quentes da Guerra Fria. Foi uma boa escolha, se bem que poderia ter ocorrido aqui na América Latina ou quem sabe no México ou Estados Unidos. Mas foi uma boa escolha. Pois é, o mundo saiu mais dividido ainda depois da Segunda Guerra. O bloco europeu era comandado por uma nova nação, a URSS. Lembra-se dela? Conhecida com pavor e delírios por União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na verdade, era a velha e poética Rússia que juntou ou jantou seus vizinhos para fazer frente ao arrogante Ocidente. Por isso, a guerra não poderia ser tão fria como dizem os malucos de plantão. Gelado mesmo era o clima lá na Sibéria. A coisa parecia caminhar para uma tabela mais decente, justa e compreensível, pois o torneio contou com 16 seleções divididas em 4 grupos. Todos jogavam entre si dentro do grupo e os 2 melhores seguiriam para as quartas de final. Simples de explicar e fácil de entender, além de justo. Mas aqueles jogos extras para desempatar ainda estariam presentes na Suécia. E pensando bem, talvez seja mais justo fazer um jogo extra de desempate que decidir através de pênaltis chutados por pé tortos. Foi um junho feliz aquele de 1958, com 21 dias de futebol que alimentaram a soberba canarinha para sempre e consolidaram o futebol como o maior esporte do planeta. Vamos, sem mais delongas, aos grupos da Copa de 1958. Grupo 1, Alemanha, Tchecoslováquia, que estava em todas, Irlanda do Norte e Argentina, de volta depois das brigas. Grupo 2, França, afinada Iugoslávia, Paraguai velho de guerra e Escócia. Eita, saudade do uísque. Grupo 3, Suécia, dona do evento, Hungria, País de Gales e México, que também está em quase todas. Grupo 4, Brasil, Inglaterra, União Soviética, a tal sigla URSS e a Áustria. Grupo chatinho, mas nada que poderia preocupar o nosso esquadrão. Um fato curioso é que todas as 4 nações do Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, se classificaram. Algo único na história. Vou atropelar um pouco a história e falar dos classificados, dos joguinhos extras e partir para as quartas sem fazer muito oba-oba.
No grupo 1 deu Alemanha e Irlanda do Norte, que ganhou o jogo extra dos tchecos. Foi uma tristeza imensa ver nossos irmãos argentinos eliminados logo na fase inicial. Tô chorando até hoje. No grupo 2 deu França e Iugoslávia fácil. E no grupo 3 deu Suécia e País de Gales, que ganhou o jogo extra da Hungria, que já não assustava mais ninguém. Por fim, o grupo 4 deu Brasil mole e União Soviética, que sapecou os ingleses com o mísero 1-0, mas avançaram. Já nas quartas, o bicho poderia pegar feio, mas tudo sugere que os favoritos seguiram relativamente tranquilos. Deu Brasil, França, que estava jogando muito, Suécia, dona da bagaça, e Alemanha, velha de guerra, literalmente. Mas vamos ter mais calma e suavidade para descrever os embates da semifinal. O Brasil pegou a França, que estava jogando muita bola, e tinha um cracaço chamado Just Fontaine, que fazia gol de tudo quanto era jeito. Mas o Brasil tinha Pelé e Garrincha. O eterno rei socou 3 gols na França e seguimos para a final. No outro jogo, a Suécia meteu 3-1 na Alemanha e seguiu para encarar o Brasil. E agora, com a boca lavada e enxaguada, vou pedir uma marvada e falar da nossa seleção. Você se lembra do time titular? E quem estava no banco para entrar e arrebentar? Vamos tentar nomear e deliciar com nossa seleção. Zé Mistério contava que o pai do nosso eterno rei, o seu Dondinho, chorou muito, mas muito mesmo, com a derrota em 1950. E Pelé, um garotinho com quase 10 anos, viu seu pai triste e se comoveu. Aquela tragédia chamada de Maracanaço mexeu com o brio do futuro rei. E segundo Zé Mistério, o futuro rei prometeu resgatar a verdade. Segundo a FIFA, em sua página, diz que não foi promessa, e sim uma profecia. E chegou 1958, com Pelé no auge de seus 17 anos, ao lado do anjo de pernas tortas, com seus expressivos 24 anos de idade, e um contingente maravilhoso de veteranos e jovens craques. Só poderia dar no que deu, campeão. Abusando dos dados oferecidos pela FIFA, vamos relacionar o time comandado pelo saudoso Vicente Feola e chefiado por Paulo Machado de Carvalho. Nossos goleiros: Gilmar, do Corinthians, e Castilho, do Fluminense. A nossa zaga: Bellini, do Vasco, que era o capitão, Orlando, também do Vasco, Mauro, do São Paulo, e Zósimo, do Bangu. Nossos laterais: Djalma Santos, da Portuguesa, Nilton Santos, a enciclopédia, do Botafogo, Desorde, do São Paulo, e Oreco, do Corinthians. Nossos meias: Zito dos Santos, Didi do Botafogo, Dino Sani do São Paulo e Moacir do Flamengo. E agora os nossos atacantes: Pelé do Santos, Garrincha do Botafogo, Vavá do Vasco, Mazola do Palmeiras, Dida do Flamengo, Joel também do Flamengo e o Canhão da Vila, Pepe dos Santos. Tá bom ou quer mais? Mas e aí, quantos jogadores seu time de coração fazia parte dessa seleção, hein? Eu prometi ao Zé Mistério que somente revelaria meus times de coração depois que o Brasil fosse hexacampeão. Tô só esperando. Mas posso afirmar que um desses meus times contribuiu com 3 jogadores nessa seleção e um outro contribuiu com apenas um. Mas vamos aguardar a Copa de 2026, quem sabe não revelarei. E voltando para os jogos finais de 1958, a França venceu a Alemanha num sonoro e festivo 6-3, ficando com o 3º lugar. A França tinha um time excelente, com um caboclo chamado Raymond Coppa. Não sei se a pronúncia está muito certo não, mas o tio Maninho diria o seguinte: mas menino, se esse caboclo tivesse nascido no Piauí, ia chamar Raimundinho da Copa. Que seja, Copa ou Coppa, que era o cérebro do time francês, eleito o melhor jogador do torneio por muitos críticos incriticáveis. E tinha Just Fontaine, que simplesmente meteu 13 gols, tornando-se recordista até então.
E olha que o danado chegou a jogar com uma chuteira emprestada por um companheiro de equipe após a sua ter estragado. Coisas do futebol. Afinal, teve uma chuva de gols, foram 7 no total, mas teve uma polêmica antes, pois as duas seleções utilizavam a camisa amarela. Quem jogaria de amarelo? Resolveram fazer um sorteio e a sortuda Suécia ganhou. O Brasil teria que usar outra cor de uniforme. Foi aí que entrou seu Paulo Machado de Carvalho. Dizem que ele mandou comprar camisas azuis de última hora em Estocolmo. Para motivar os jogadores, o seu Paulo falou que havia sonhado com o título e que nossa seleção usava a cor azul, que era a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Lendas deliciosas do futebol. Por fim, a história já muito conhecida. O Brasil meteu 5-2 na Suécia e tornou-se o primeiro campeão em Copas realizada em outro continente. E lavou a alma dos torcedores com um futebol vistoso, na base do 4-2-4, que se tornaria clássico. A lembrança mais significativa é da imagem do nosso eterno rei, ainda moleque, chorando nos ombros do goleiro Gilmar. E é claro, do capitão Bellini erguendo a taça Gilles Rimet. Brasil campeão. Está bom, o que é mais?